Nós estamos em contato com o promotor Paulo Castilho, porque nós estamos lendo aqui algumas matérias sobre o Ministério Público afirmou recentemente que houve uma irregularidade no pleito, no último pleito, no Corinthians. E o assunto correu e agora foi apenas, pelas informações que nós temos, imposta uma multa sobre isso. O doutor Paulo Castilho está conosco. Boa tarde, Castilho. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, ouvintes da PAN. É exatamente isso? Como é que ficou essa coisa? Vanderlei, lá atrás, logo quando terminou a eleição do Corinthians, este promotor de justiça recebeu uma representação criminal de que teria havido fraude na eleição do Corinthians. Eu, por dever de ofício, requisitei a instauração de inquérito, onde após as perícias realizadas tanto pelo Instituto de Criminalística como pelo perito juramentado arrolado por um dos requerentes da instauração de inquérito, que foi um dos candidatos, Paulo Garcia, ao pleito de presidente, e mais uma perícia requisitada pelo próprio Corinthians e oitiva de testemunhas, nós percebemos o quê? Que a empresa vendeu um serviço, um produto para o Corinthians, dizendo que poderia fazer essa eleição. E é preciso que os ouvintes entendam que quando você fala em uma eleição, ela pela internet, ela é sigilosa, ela é uma série de requisitos que a empresa ficou de entregar, vamos dizer, um produto intacto, um produto lacrado para garantir a lisura da eleição. E a partir do momento em que você tem algumas falhas nesse produto ou serviço, para não me alongar muito, por exemplo, onde você tem a violabilidade do sigilo, porque você tinha um terceiro computador linkado via Wi-Fi, que estava acessando e conferindo a votação e podendo alterar ou não a votação do associado, onde você não tinha uma cópia de segurança do resultado, onde o código de lacração, que seria o cadeado da urna, para entender um paralelo, não batia, onde você tinha alguns pontos falhos, isso compromete o quê? Compromete a segurança jurídica da eleição e ela por si só, ela já é praticamente nula. Por quê? Porque ela não entregou aquele produto, aquele serviço intacto que pudesse gerar segurança jurídica e credibilidade às eleições. Então, isso quando o Ministério Público se manifestou na parte criminal, eu sei que sofri algumas críticas, mas eu tenho um dever de ofício que a lei me impõe. Chegou a notícia de um crime, nós requisitamos inquérito. Ontem foi a audiência, onde os representantes da empresa, eles têm, por disposição legal, um direito a um benefício que chama transação penal, onde foi proposta a transação penal. Eu, inclusive, fui para a audiência com a denúncia pronta, caso eles não aceitassem a transação, para eles submeterem a um processo e lá na frente ia ter uma sentença do juiz, que poderia ser condenatória ou absolutória. Mas eles, para não correr o risco de ter uma sentença condenatória na parte criminal, aceitaram esse benefício que a lei dá para ele e que, portanto, o promotor também é obrigado a ofertar essa oportunidade ao réu. Então, portanto, nós tivemos todas as medidas e os caminhos na área criminal. Termina aqui, mas isso não obsta que algum associado, que algum candidato ao pleito de presidente que se sinta prejudicado, possa pleitear na justiça civil, que é o caminho natural, de pedir eventual reconhecimento da nulidade dessa eleição e que se faça outra, por causa desses problemas técnicos que eu apontei agora para os senhores. Apenas um trecho, o Ministério Público, me corrija se eu estiver equivocado, só para a gente finalizar, afirmou que ficou demonstrada a absoluta violação da confiabilidade e seriedade do pleito e o desvirtuamento do processo eleitoral de um dos maiores clubes do Brasil. E disse que o presidente e chapas não foram eleitos dentro de um processo democrático íntegro, seguro, confiável e rígido. Esse é um trecho do Ministério Público, palavras do Ministério Público, mas já se sabe que esse assunto foi liquidado numa decisão, terá de pagar a empresa 6 salários mínimos, cerca de 5 mil e alguma coisa,
E aí o assunto está liquidado na esfera criminal, na civil é uma outra conversa, como disse o nosso promotor Paulo Castilho. Muito bem, um abraço para o senhor Paulo Castilho, um abração, muito obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, um abraço. Muito obrigado.